Ok, agora tá valendo. Bom, para finalizar a prova de Química Carbone, questões 88, 89 e 90, prova de conhecimentos gerais da Unifesp, dia 12/12 foi a prova. Com você, Carbone, depois você já faz um comentário geral do que foi a prova e tudo mais, beleza? Tá joia. Vamos lá, Tony. Então, gente, continuando aí, questão 88, então, uma questão de gases, né? Nossa, o pessoal aqui já se animou, né? Questão de gases. Muito bem. É esse de repolho, esse de tomate. Repolho, cebola e batata doce. A batata doce também é. Batata doce É pressão. bom. É pressão, sai com pressão. Vamos lá. O Megatone aqui tá. Vamos lá. Muito bem, questão 88 então, gente. Questão 88 fala o quê? A amostra dos gases oxigênio e dióxido de enxofre foram coletados nos frascos idênticos, então aí tá aí embutida qual questão importante? Os volumes são iguais, né? Tá bom. O gás trióxido de enxofre pode se formar se ocorrer uma reação entre os gases dos frascos A e B, quando esses são misturados em um frasco C. Então ele deu aí o gás A 298 Kelvin, pressão de 1 atmosfera, gás B 298 Kelvin, pressão de meia atmosfera. Bom, se os volumes são iguais, a pressão em A é o dobro, então você pode concluir que o número de moléculas, veja bem, o número de moléculas é também o dobro. Então vamos lá para as afirmações. É a típica questão em que ele faz algumas afirmações aí. O frasco A apresenta o dobro de moléculas em relação ao frasco B? Sim, perfeitamente. A pressão é o dobro, mantidas temperaturas constantes e iguais, volumes também constantes e iguais, o número de moléculas também é o dobro. Afirmação correta. 2. O número de átomos do frasco B é o dobro do número de átomos do frasco A. Bom, isso não é verdade, né, gente? O número de moléculas do frasco B já é metade do número de moléculas do frasco A. Isso não vai acontecer. 3. Ambos os frascos A e B apresentam a mesma massa. Essa aí é verdade, requeria de você um pouquinho mais de cuidado, porque, embora o número de moléculas em A seja o dobro, a massa molar do gás contido no frasco B é o dobro do A. Então, o que acontece? Acaba compensando. Você tem o dobro de moléculas de oxigênio, né, em relação ao dióxido de enxofre. Só que o dióxido de enxofre tem uma massa molar também o dobro da do oxigênio. Então, dá aquela compensada, dá aquele empate, né? Então, eles acabam tendo a mesma massa. É verdadeira, portanto, a afirmação 3. Considerando, na 4, né? Considerando que a reação ocorreu por completo, o frasco C ainda contém gás oxigênio. Bom, você deveria montar aquela reaçãozinha, né? SO2 mais O2 dando SO3. Balanceando, a proporção é para 2 mols de SO2 para 1 mol de oxigênio. Não é o que você tem. Você aí tem o quê? Um excesso de oxigênio, né? Você tem um excesso de oxigênio. Então você tem aí o quê? Sobra de gás oxigênio ainda no frasco, tá certo? Então a alternativa correta D de John Bohan. Portanto, questão 88. Questão 89, né? Apresentava o gráfico de uma decomposição, uma questão também de estequiometria, uma boa questão, não é uma questão muito fácil também. O gráfico apresenta a curva de decomposição térmica do oxalato de magnésio, né? Portanto, um sal, um sólido. Nessa reação, os produtos da decomposição são CO, monóxido de carbono, CO2 e MgO, massa molar 40 gramas por mol. Nesse gráfico são apresentados os valores da massa da amostra em função da temperatura. Então, é um gráfico em que a massa da amostra sofria aí um decaimento, né? Você já deveria pensar que esse decaimento é devido ao quê? Aos gases produzidos, o monóxido e o dióxido de carbono, né? Não decai até zero, por quê? Porque sobra o óxido de magnésio, que é um sólido. Aí a pergunta, se a diferença entre as massas X e Y no gráfico for 576 miligramas, o valor de Y e a porcentagem de perda da massa da reação de decomposição térmica do oxalato de magnésio são respectivamente. Bom, vamos calcular primeiro, gente, aí a perda, né? Por quê? Porque basta você pensar o quê? Que o único que não foi perdido aí, né, é o MgO.
né, o óxido de magnésio, né? Você tem o que? O MgO, ele representa 40 gramas, né, para cada mol de oxalato, você tem 40 gramas, 1 mol também de MgO. O total aí do oxalato, 112 gramas por mol, isso representa 100%. 40 gramas, que é o que não foi pedido ao MgO, é o óxido de magnésio, você tem aí X, onde o X dá 35,7. Toma cuidado que ele coloca essa opção aí, mas não é essa. Por quê? Isso é o que resta. O que foi perdido? O gás. É a diferença entre 100% que você tinha no total e o que restou, 35,7%. Fazendo essa continha aí, você chega em 64,3%, né? Você já ficava aí entre a B e a E. Vamos então ver a diferença entre X e Y, que é o quê? É justamente a massa de gases perdido, né? Você tem o quê? Dá para você descobrir quanto que você tinha aí de gases. Como? 64,3 é o que foi perdido. Isso representa 576. Ele fornecia para você aí, né, no enunciado, a diferença entre X e Y, 576 gramas. Você deveria relacionar essa diferença com relação que foi perdido, né? 64,3. Você tem condição de achar qual era o inicial, o 100%. O 100% vai dar 896. 896 era o inicial, X, né? Se o perdido foi 576, a massa restante, a diferença dos dois, você chega em 320, que é a alternativa B, né? Mais uma vez, B de nádega, ok? Portanto, a questão 90 é a nossa última questão. Uma questão aí de termoquímica, uma questão simples aí de termoquímica, né? Uma questão simples para o aluno atento. Por quê? Ele fala assim: quando o óxido de magnésio está na presença de uma atmosfera de gás carbônico, este é convertido a carbonato de magnésio. São dadas as entalpias de formação. Então ele já está te induzindo, né, a calcular o ΔH, que é a pergunta dele, por entalpias de formação, né? Você não vai usar nem energia de ligação, nem a lei de Hess, embora a lei de Hess desse para encaixar aqui. Mas o mais simples é calcular por entalpia de formação. Ele está perguntando para você o quê? A formação de um mol de carbonato de magnésio a partir do óxido de magnésio do gás carbônico, é uma reação exoendo com o valor de entalpia. Bom, você deveria montar, então, a formação de um mol de carbonato de magnésio a partir do quê? Do magnésio, do carbono e do oxigênio, né? É a reação que ele te deu, a terceira reação aí embaixo. Olha lá, ele te deu a entalpia de formação. Você então deveria fazer o quê? Pegar entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Quem é o produto? Carbonato de magnésio. Ele te deu a entalpia de formação, né? Quem são os reagentes? Magnésio, carbono, oxigênio. Fazendo essa continha, você chegaria em menos 1096 mais 602 mais 394. Você chegaria num valor de 100 kJ, um valor negativo. Portanto, se o ΔH negativo, a reação é exotérmica, com valor absoluto, né, o valor sem o sinal, de entalpia de 100 kJ. Isso dá a alternativa B, mais uma vez B de série B. Série B não, segundona, né, Tony? O certo é segundona. Que série B é eufemismo. Né, professor Osmar? Série B é eufemismo, é segundona. É isso aí, acabamos as correções da parte de química. Daqui a pouco, mais correções aqui na prova da Unifesp, Conhecimentos Gerais. Até daqui a pouco.